Olá, muito boa tarde. Transfiguração, uma palavra que se diz ou se ouve em ocasiões muito especiais, nomeadamente quando uma meta a alcançar se atinge de forma surpreendente. É essa palavra que está no centro dos textos da Bíblia do segundo domingo da Quaresma que vamos analisar neste programa, contando com a presença de Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Boas. Obrigado por estar neste programa. No centro de três textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo está, de facto, esta palavra, transfiguração. Sim, e está neste domingo, claro, porque há o texto do Evangelho da Transfiguração, que tem a ver com os outros dois, com a primeira e a segunda leitura, mas a palavra transfiguração até podia estar em todos os domingos da Quaresma, porque tem muito a ver com esta temática, com este tempo que a Igreja está a viver. Preparação para a Páscoa. Sim, exatamente. Portanto, é um texto também catecumenal, como os textos normais da Quaresma, e claro, na Quaresma os catecúmenos preparavam-se para o batismo, que era na Vigília Pascal. E, portanto, os textos têm um caráter catecumenal. Já lá poderemos ir conversar sobre isso, mas quer dizer, e depois a própria palavra em si, o Paulo estava a falar justamente de um significado Se calhar pouco da palavra. bíblico. Pois, bem, quer dizer, a Bíblia, felizmente, quer na sua linguagem, quer nas suas histórias, nas narrativas, nos seus vocabulários, é muito polissémica, portanto, tudo tem a ver com o texto e a interpretação é sempre possível. Mas a palavra transfigurar, portanto, tem realmente a ver também, etimológica, portanto, mudança, figuração. Mudança de figura. Portanto, Jesus diz que no cimo do monte, Jesus subiu ao monte e transfigurou-se, quer dizer, mudou de aspecto, mudou de figura. E, portanto, isso, mudar de figura, tem a ver com a vida de Jesus, como anúncio de que ele, na ressurreição, mudaria de figura. Um corpo glorioso, lá está, cheio de luz. Portanto, nesse aspecto, a transfiguração pode ser um anúncio da Páscoa, mas também um apelo, lá está, um apelo catecumenal. Isto é, um apelo aos cristãos, aos catecúmenos, mas a todos nós cristãos, de também nos transfigurarmos. Mudar de figura, isto é, mudarmos de vida, ou seja, convertermos. Portanto, há esta temática. Para, enfim, aproximar este conceito de realidades que são muito diferentes, como por exemplo a de futebol, por exemplo, às vezes dizemos que uma equipa se transfigura quando inverte um resultado. Sem dúvida, sem dúvida. Quando marca um golo, às vezes ainda não inverteu o resultado, mas marca um golo e transfigura-se, não é? Muda. Lá está. Isto tem muito a ver com o texto, realmente. Eu, depois de lermos a agenda, porque realmente quando nós vivemos qualquer coisa intensa, nós transfiguramos-nos. Vamos ouvir então o texto do Evangelho que se escuta neste domingo, para depois continuar a analisar este tema. Um texto que é do evangelista São Lucas, no capítulo 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Ouvimos o texto e vimos também o texto sobre uma representação da Transfiguração no Monte Tabor, em Israel. Esta narrativa é sobretudo uma catequese? É, como quase todos os textos evangélicos. Mais do que um relato com certeza, do que aconteceu. Com certeza. Tudo isto é altamente simbólico. Aliás, os exegetas, os estudiosos da Bíblia, ao comentarem este texto, sublinham justamente cada uma das peças desta narrativa, cada um dos temas, cada uma das palavras, para mostrar como isto é altamente simbólico, independentemente
do que historicamente terá ou não acontecido. Nós a isso não temos muito acesso. Mas também isso não é relevante realmente, porque a nós o que nos interessa, quando muitas vezes dizemos isto, quando lemos um texto como este, um texto dos Evangelhos, nós não temos que perguntar ao texto: foi verdade ou mentira? Onde é que isto se passou? Não é isso que nós temos. Nós temos que perguntar ao texto: o que é que isto quer dizer? É isso é que nós... Bom, Neste texto, então vamos ao de texto. que forma não é? interessa detalhá-lo? Vamos detalhá-lo, retalhá-lo, porque há aqui tanta riqueza. Bom, em primeiro lugar, Jesus subiu ao monte. Subiu ao monte. Mas não foi para fazer alpinismo. Não foi só para respirar ar puro. O texto diz: Jesus subiu ao monte para orar, para rezar. E isto realmente já nos diz qualquer coisa de muito importante. Jesus passa a vida a rezar. Nós é que passamos por cima dos versículos dos Evangelhos que nos falam de que Jesus passava a vida a rezar. Por exemplo, a transfiguração. A gente sabe, Jesus subiu ao monte com o Pedro, o Tiago e o João, mudou de figura. Mas é que lá começa por dizer que ele subiu ao monte para rezar. Também Jesus, uma vez sobe ao monte para rezar, para passar a noite em oração no monte, no cimo do monte, antes de escolher os 12 discípulos. Antes de fazer, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. O texto diz que Jesus pôs-se a rezar. Jesus não faz nada sem rezar. E, portanto, há aqui para já um primeiro ensinamento. Jesus subiu ao monte para rezar. E rezando, passamos a um segundo elemento, encontrou-se com Deus. Encontrou-se com o Pai. E quando nós nos encontramos com Deus, nós transfiguramos-nos. Cá está. O texto diz: alterou-se o aspecto do seu rosto. Exatamente. Alterou o aspecto do seu rosto. Todos como símbolo de toda uma transformação. E nós sabemos isso. Era o tal exemplo do futebol. Uma equipa que está a perder, marca um golo, empata, transfigura-se. Quer dizer, ganha confiança, ganha ânimo, passa a jogar mais ao ataque, à procura do segundo golo, não é? Nós, quando fazemos experiências belas na vida, nós transfiguramos-nos. Nós passamos umas boas férias. Nós estamos num momento de cumplicidade com um amigo, a beber um copo ou numa conversa. Nós transfiguramos, quer dizer, nós rezamos, nós fazemos um belo retiro, nós com o espiritual, nós conseguimos um momento de oração intenso, de silêncio, de encontro com Deus. Nós transfiguramos-nos. Eu lembro-me quando era pequeno, quando era adolescente, a primeira vez que eu fui a um encontro, meio acampamento, meio encontro, de jovens cristãos, eu fiquei absolutamente transfigurado. E quando voltei para casa, da família, dos meus pais, eu senti uma decalagem entre o que eu tinha vivido no monte, lá nessa experiência, e depois o que era a vida do ramo do dia-a-dia, digamos assim. Mas todos nós fizemos essa experiência, quer dizer, portanto, Jesus foi para o monte rezar, encontrou-se com Deus, e encontrando-se com Deus, transfigurou-se, claro. Glorioso, Jesus na sua glória. Depois o texto fala em dois personagens, Moisés e Elias. Moisés e Elias representam todo o Antigo Testamento. Isso toda a gente diz, é mais que clássico, não é essa a interpretação. Moisés é a lei, Elias os profetas, e portanto Jesus representa o Antigo Testamento, a lei e os profetas, que era todo o Antigo Testamento. Portanto, nesse aspecto, e isto é interessante, quer dizer, o Antigo Testamento conduz a Jesus. O Antigo Testamento não vale por si só. Conduz a Jesus. E é por isso que nós sabemos que no Antigo Testamento até às vezes há passagens um bocado incompreensíveis, um bocado intoleráveis para a nossa sensibilidade e mentalidade cristã, para a nossa fé cristã, para o Deus de Jesus. Sei lá, todas essas afirmações de violência sanguinárias, de brutalidade, de vingança, de ódios que aparecem no Antigo Testamento. Bem, tudo isso ainda é muito relativo. Tudo isso é toda uma história, digamos assim, uma preparação para nos apontar para Jesus. E nesse aspecto é muito interessante. Penso eu que os biblistas não me desautorização nesta interpretação. No final do texto, diz que Jesus ficou sozinho. O Moisés e o Elias, assim como tinham aparecido, também desapareceram, não é? O Luís de Matos fez ali fez desaparecê-los. Bem, cá está. Que significado tem essa? Lá está. É que o Antigo Testamento prepara para Jesus. É muito importante. A lei e os profetas... Mas depois Jesus chega. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único. Ele é a luz que nos guia, Ele é o único mediador da nova aliança.
Ele é que é o Filho de Deus. Não é? Depois também nos aparecem outros personagens, já não ressuscitados, o Moisés e o Elias, digamos assim, mas que são o Pedro, o Tiago e o João. O Pedro, o Tiago e o João acompanham Jesus na subida ao monte. São os três companheiros, os grandes companheiros de Jesus, não é? Quando Jesus vai fazer, por exemplo, aquele milagre de ressuscitar um adolescente, pois Jesus também só leva estes três, né? O Pedro, o Tiago e o João. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras e já perto da prisão, da traição de Judas e da prisão, afasta-se um pouco para rezar. Lá está, outro momento em que Jesus vai rezar. E leva também três com ele, ali para o lado, para um bocadinho à parte, o Pedro, o Tiago e o João. Portanto, dentro dos 12, dentro do grupo dos 12, Pedro, Tiago e João tinham um lugar de eleição. Como nós na nossa vida, quer dizer, nós temos muitos amigos, nós somos irmãos de toda a gente, somos amigos de toda a gente. Mas há sempre duas ou três pessoas com quem a gente se dá melhor. Isto é mesmo assim, quer dizer, e não vem de nenhum mal ao mundo, é até uma coisa bonita na vida. Uma afirmação da humanidade de Jesus também neste momento. Também. E o que é que acontece ao Pedro, ao Tiago e ao João? Eles, claro, não percebem nada daquilo, ficam atarantados, ficam com medo, diz o texto, acabam por ficar sonolentos, que é outra maneira de dizer que não entendem nada, estão sempre a dormir. Já no Getsémani, Jesus quase a ser preso, quase no drama da cruz, e eles a dormir, adormecem. Não é Jesus a rezar e eles a dormir. Quer dizer, essa dormição, essa sonolência, é o sinal de que têm os olhos tapados. Paulo também, quando se converteu, teve 3 dias sem ver, olhos tapados, olhos fechados. Quer dizer, é o não entender. E eles não entendiam sobretudo o quê? Eles não entendiam realmente aquilo que nos aparece nos Evangelhos da Transfiguração, não tão claro em São Lucas, que é isto. É que o Filho do Homem que se transfigura, Jesus, ele transfigura-se, mas diz que vai passar pelo assassinato, pela morte, pelo sofrimento, pela cruz. E é isso que os discípulos não entendem. Como é que o Filho de Deus, todo glorioso, vai ter que passar pela morte, vai ter que passar pela derrota, vai ter que passar pela recusa do seu projeto, da sua pessoa, e vai ser morto, não é? Portanto, aqui Depois, é que isto é mais 2 ou 3 elementos. Se ficarmos sem tanto tempo para a segunda e terceira, para a primeira leitura, paciência. Analisamos com detalhe este. Pois. Porque apesar desse não entender, eles querem ficar por lá, querem fazer as 3 tendas. Esse é outro elemento. Apesar de não entender, sentem-se bem e tal. Até estavam a dormir bem, não sei, não deviam ter nenhum colchões de campismo, mas bem, estavam. E então dizem, lá está, tudo isto é simbólico, não é? Quer dizer, não podemos tomar estas coisas à letra. O Pedro, em nome dos três, está-se aqui tão bem, queremos montar 3 tendas. E esse pedido de Jesus, esse pedido de Pedro, não tem consequências positivas, não tem resposta afirmativa de Jesus. Porquê? Porque Jesus é um caminhar constante. Jesus é o caminho. É o caminho e o caminho em ato. As tendas significam a paragem. As tendas significam o acomodar-se. As tendas significam o querer ficar no quentinho. O querer estar instalado na vida. O Papa Francisco ainda agora há 2, 3 dias falava, precisamente creio que aos sacerdotes e religiosos do México, desafiando-nos a não se resignarem. É isso mesmo. Resumindo tudo nessa palavra. Pronto, exatamente. Eu, por acaso, não conhecia, tenho seguido muitas coisas da sua viagem ao México, mas, e por exemplo, quando ele falava, não sei se até era nesse contexto, que ele falava de que os padres e os pastores da igreja deviam denunciar o narcotráfico e não pactuar. Sim. Era um pouco também nesse sentido, de não se resignarem, não se calarem, ou não fazerem denúncias apenas muito ténues, indiretas, não é? Claro que para isso é preciso muita coragem também, porque às vezes paga-se com a vida. Mas enfim, lá está. Não nos acomodarmos, não ficarmos num quentinho. Motivo, construir as tendas, ficar no quentinho. Não, há que sair para fora. A vida é um caminhar constante. Nós não podemos distrair-nos apenas com os prazeres da vida. Sim, tenhamos os prazeres, mas saber que a vida não é toda assim. Quer dizer, depois há que trabalhar. A gente tem férias, pois, mas depois volta a trabalhar. Não é? A gente dorme e descansa à noite, mas de manhã volta-se para ir trabalhar. Quer dizer, portanto, a vida é um caminhar. Não pode ser um resignar-se, um ficar apenas no quentinho, numa redoma, não é? E era isso que, se calhar, os discípulos estavam um bocadinho mal enganados, estavam mal habituados, enfim... está-se aqui tão bem, não é? Bom, portanto, essa temática, não é? Finalmente, talvez destacar ainda essa parte final também do texto, onde se fala da nuvem e da voz que saiu da nuvem.
Bem, a nuvem no Antigo Testamento, e aqui isso também, essa imagem, esse símbolo está aqui recolhido, é sempre sinal da presença de Deus, mas de uma presença de um Deus que é invisível, não é? Então a nuvem é sinal da presença de Deus e lá está. É tão sinal da presença de Deus que até sai a voz de Deus, digamos assim, a indicar que Jesus, lá está, por isso é que Jesus fica sozinho. Já não há Moisés nem Elias. Este é que é o meu filho muito amado. Este é que é realmente aquele que vocês devem seguir. É Jesus, é que é o, digamos, o caminho, a verdade e a vida. Mais ninguém, mais ninguém. Só Ele, só Ele. Não é? Há pouco, no início da nossa conversa, a Frei Nunes falava deste tema da transfiguração como o tema da Quaresma. Que desafios coloca neste itinerário de preparação para a Páscoa? Lá está, pois, transfigurarmos, mudarmos. E mudarmos, olha, lá está, até nestes aspectos que o texto fala. Não nos resignarmos àquilo que já somos. Buscar sempre algo melhor. Todos nós temos algo mais para dar, não é? Tu tens que dar um pouco mais do que tens. Há um cântico agora que os jovens e adolescentes cantam muito. Tens que dar um pouco mais do que tens. Não sei se isso foi dos escuteiros ou não, mas é muito engraçado, muito bonito. Nós temos sempre algo mais a dar. Nós temos sempre algum aspecto mais a converter na nossa vida familiar, ou na nossa vida conventual, ou na nossa vida profissional, na nossa vida interior. Nós temos sempre algo a transfigurar, nós temos sempre algo a mudar, a converter, não é? Nesta análise que fazemos aos textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, analisemos a primeira leitura do livro do Gênesis, no capítulo 15, onde se apresenta Abraão como o primeiro crente e o modelo de todos os crentes. Pois é, o pai na fé, não é? Um verdadeiro pai na fé. Crente, o pai dos crentes, lá está. Os biblistas, alguns pelo menos, sublinham isto. A palavra acreditar, em hebraico, portanto, na língua original do texto, significa apoiar-se num fundamento sólido, seguro, estável. Acreditar significa isso. Nós pensamos um bocado de outra maneira. Nós, quando dizemos acreditar, crer em Deus, acreditar na religião cristã, não é? Ter fé. Parece que acreditar significa aderir a um conjunto de normas, de dogmas, de afirmações, não é? Eu creio, eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Filho, no Espírito Santo, na Igreja. Ora, acreditar não é bem uma adesão intelectual a umas verdades, a umas proposições. Acreditar é fazer confiança em alguém, fazer confiança em Deus, saber interiormente que Deus existe e fazer a experiência de nos unirmos a Ele como um rochedo. Confiar em Deus, confiar. Portanto, acreditar é sinal de confiar em Deus. E nesse aspecto, cá está, Abraão confiou. Era uma loucura acreditar, confiar em Deus, quando Deus lhe diz, olha, vais ser pai de uma grande nação, vais ter uma descendência maior que as estrelas do céu ou que as areias da praia do mar. Então o homem é velho, não tem filhos, da Sara pelo menos, e vai agora ser pai de uma grande nação. Irrazoável e incompreensível. E volto a dizer, nada disto tem que ser tomado à letra. Tudo isto é simbólico. O que é que isto quer dizer? O que é que o texto nos quer ensinar? É que Abraão, apesar de ser algo de tão difícil realização, ele acredita na promessa de Deus. Ele confia em Deus. E nesse aspecto, a Bíblia toda nos quer ensinar que vale a pena confiar em Deus. Porque Deus, quando faz uma promessa, que é sempre gratuita, Ele cumpre. Eu não sei se já uma vez disse isto, mas aqui há tempos tive que fazer uma pequena conversa, uma pequena conferência num sítio, num lugar, sobre a fidelidade e a fidelidade, portanto, do seu suporte bíblico. E vi um texto, já não sei se foi na internet, se foi no outro lado, com franqueza já não sei, em que se falava de que na Bíblia, fazendo contabilidade, como algumas pessoas gostam de fazer, diz que há 7.000 e tal promessas de Deus. Deus faz 7.000 e tal promessas. E cumpre-as todas. Bom, eu não me interessa lá as contabilidades, não é? Que, aliás, enfim, bem, e não podemos tomar essas coisas, lá está, como história, narrativa, factual. Mas há aí um ensinamento. É que Deus, quando promete, cumpre.
Deus é fiel. Cumpre. E então, Deus prometeu a Abraão e, apesar de parecer uma coisa irrealizável, Abraão confiou e realmente Deus cumpriu. E, portanto, que ensinamento é este? Confiemos em Deus. Abandonemos-nos em Deus, como Jesus na cruz. Não via nada. Como é que é possível haver uma solução para isto? Meu Deus, porque me abandonaste? Mas confiou em Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a solução também apareceu. Pois, exatamente. E de que forma? Analisamos o texto da segunda leitura, a Epístola aos Filipenses, no capítulo 3. Em que contexto é que se afirma aí que há muitos que procedem como inimigos da cruz de Cristo? Pois, certamente que é, sim, e mesmo os estudiosos falam disso, na comunidade de Filipos, não é? Portanto, havia gente, cristãos, que tinham voltado a práticas um pouco mundanas, digamos assim. Aliás, o texto, na versão longa, fala disso, deixai-vos desses interesses do ventre, das coisas terrenas e mundanas. E essa é sempre uma possibilidade. Nós cristãos, nós comunidades cristãs, nós igreja, voltarmos a práticas pouco consentâneas com o Evangelho. Então, o que Paulo faz é um apelo. Vocês não voltem atrás. Vocês permaneçam firmes. É assim que termina a leitura. Permaneçam firmes no Senhor. Não voltem aos pecados antigos, não voltem à vida pré-cristã. Cá está. Por isso é que isto também é um texto catecumenal, não é? Quer dizer, mantenham-se firmes, não voltem aos costumes pagãos, entre aspas, no sentido de costumes mundanos. Adiram aos costumes do Evangelho, às propostas do Evangelho, não é? E, portanto, é assim. Desafios que são apresentados para este itinerário de preparação para a Páscoa a partir dos textos que aqui Frejano nos analisou. Agradeço por isso a sua presença neste programa, onde quisemos olhar os textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Mais logo, o programa Eclésia faz companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo uma boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.